O 14 Bis é uma banda de rock mineira que surgiu lá no finalzinho dos anos 70, bem no coração de BH, né, cara, de Belo Horizonte. O grupo já tem aí mais de 16 álbuns gravados entre discos de estúdio, trabalhos ao vivo, onde eles foram acumulando aí mais de 40 anos, cara, muita história da música brasileira. Originalmente a banda sempre foi composta por 5 integrantes, né? Entre eles, 4 são mineiros. O Eli Rodrigues, o Vermelho e os irmãos Flávio e Cláudio Venturini. Sérgio Magrão era nessa época aí, e até ainda é, né? O único carioca do grupo. Hoje o 14 Bis segue sem a participação do Flávio Venturini, com algumas participações esporádicas, que se dedica à carreira solo desde 1981. Voltando a falar sobre brasilidades, a gente vai falar sobre um disco que completou 40 anos agora, em 2022, que é o Além Paraíso, um grande clássico da música brasileira que você não pode deixar de curtir. Quer saber mais? Vamos lá, galera, vem comigo. Fala, galera, aqui é o Brody, minha vida em vinil na área. Hoje para falar, voltando a falar de brasilidades, quero começar a trazer mais brasilidades para vocês aqui. Bandas brasileiras, obscuras. E a gente vai ter um espaço aqui a partir de 2023 mais frequente, tá? Então, dando uma pincelada sobre o que nós vamos falar agora, vamos começar a falar sobre o disco de 1982, aí do 14 Bis, tá? Então, todos os integrantes aí, como eu tava falando, da banda já se apresentavam desde o início, lá dos anos 70, né? Flávio e o Sérgio Magrão, eles tocavam juntos numa banda de rock que, cara, você deve ter conhecido, chamado O Terço. Lançaram muita coisa bacana, cara. E ao mesmo tempo, né, o mineiro aí, o Flávio Venturini, já era amigo dos integrantes aí de uma galera que depois foi montar o Clube da Esquina. Olha que doideira isso, né? Em meio a tantas parcerias indas e vindas, né? Flávio e seu irmão mais novo aí, o Cláudio, recebiam em sua casa lá em Belo Horizonte pessoas aí como Beto Guedes, Toninho Horta, Lô Borges, aquele do disco do tênis, Nesse período aí o irmão mais velho já compunha em parceria com o Milton Nascimento e com outros expoentes da música mineira. Pois é, e pouco tempo depois o Cláudio Venturini, ainda com 17 anos nessa época aí, foi convidado para tocar guitarra profissionalmente aí, em alguns shows do Lô Borges, né, que já faziam sucesso e aí já tinha gravado o primeiro disco do Clube da Esquina. Nesse momento, então, os atuais baterista e tecladista do 14 Bis, o Eli Rodrigues e o Vermelho, tocavam num grupo chamado Bendegó, que tinha aí expoentes da música mineira, paulista, música baiana, incluindo aí o Caetano Veloso no início da sua carreira. E aí no meio artístico, né, cara, e compartilhando amizades e referências e tudo mais, surgiu então a oportunidade para que o Flávio Venturini, aí, que já vinha se destacando como vocalista e tecladista do Terço, né, por conta do seu vocal mais agudo e todas aquelas suas composições progressivas, né, com os nomes do Clube da Esquina e também, ele chegasse a gravar no fim dos anos 70 o seu primeiro disco solo pelo selo de Milton Nascimento, né, o EMI Odeon. Na época, o artista então ainda aproveitou a oportunidade para dar um pontapé a uma nova ideia com pessoas aí que ele sabia que estavam ou apoiariam, né, e apoiariam esse projeto que tinham essa mesma vontade, assim, que era montar uma banda de rock. Assim, em 1979, surge o 14 Bis, que produziu e lançou seu primeiro álbum, o homônimo, né, no final daquele mesmo ano. E assim, com o aval de grandes músicos e sendo apadrinhados aí pelo Milton Nascimento, né, e esse som inspirado por grandes bandas internacionais, né, nessa época já tinham grandes canções e principalmente baladas tocando aqui no Brasil, o 14 Bis então começa sua carreira de sucesso e logo se tornou uma referência em todo o Brasil. Desde o início da banda até hoje, todos os integrantes cantam. Todo mundo que passa por lá canta, tá? Seja a primeira, segunda, terceira, quarta, oitava voz, que seja. Na formação original, o Cláudio Venturini tocava guitarra, o Flávio e o Vermelho, aliás, tocavam teclados, o Eli Rodrigues bateria e o Sérgio Magrão era o baixista da banda. Já nesse primeiro disco, então, o grupo grava aí, como por exemplo em 79, né, a Canção da América, que foi composta por Milton, né, e a original Pedra Menina.
Nos anos seguintes, ainda a banda toca por palcos de todo o Brasil e mais tarde em concertos internacionais. Grandes sucessos foram produzidos e lançados nas rádios, né? À medida que novos álbuns eram feitos. Por exemplo, o 14 Bis 2, o segundo disco, já tem aqui Bola de Meia, Bola de Gude, que você já deve ter cansado de ouvir. Planeta Sonho, outra música linda. E Caçador de Mim, né, cara? Caçador de Mim, que também é um grande sucesso na voz de outro artista aí, fica ligado. Esse entra e vai, cara, além de tudo isso, Flávio com Magrão, Vermelho e Flávio, ainda tinha no meio disso tudo, cara, o Luiz Carlos Sá, que é um grande amigo da galera e também é o padrinho da banda. Luiz Carlos Sá, do Sá Rodrigues e Guarabira, ou depois Sá e Guarabira, né? Que estavam para lançar um disco novo agora em março de 2023, fica ligado, já tô sabendo, tá? Então vai vir coisa nova por aí, cara. E aí, em 1982, né, ao lançar o seu quarto disco, o maravilhoso Além Paraíso, então o 14 Bis deu a nós mais uma dose assim, de poesia magistral que eles sempre souberam dar, né? Canções aqui como Romance de Amor, Beijo Sideral, essa que lembra um pouquinho Mutantes, se você for ouvir assim, tem um quesinho de Mutantes. E a lindíssima, e acho que é a canção mais executada em toda a carreira deles, que é Uma Velha Canção Rock and Roll, com aqueles agudos marcantes do Flávio, né? E as extensões certeiras do seu irmão Cláudio, seguramente um dos maiores guitarristas desse país, eu posso afirmar com toda certeza. E olha, a banda é um exemplo assim dessa beleza, cara, lírica mineira. Tem essas harmonias mais intrincadas e ao mesmo tempo também suaves, né? Muito chupados de uma outra banda que veio lá de Liverpool, que começou essa história toda lá no finalzinho, comecinho dos anos 60, você sabe qual é, agradando assim aos músicos, aos críticos e principalmente ao público, né? Então esse som assim é um som que todo mundo quer dizer, todo mundo não, porque sempre vai ter aquele fã mais, aquela pessoa mais ortodoxa, né? Que fala, por exemplo, que o Iron Maiden morreu depois que saiu o Paul Dayano, ou que o Metallica parou no Master of Puppets, enfim, cara, tem todas essas histórias aí. Mas para quem curte música boa, música de verdade, vai se identificar e vai gostar desse disco aqui, do Além Paraíso, que tem uma capa vermelha magnífica, cara. Esse retrato que parece aquelas máquinas de fotografia de parque de diversão americana, né? Que saem os retratinhos assim. E atrás também, ó. Cara, é uma capa muito homogênea, assim. Ela é muito minimalista, mas com muito significado, né? Agradando a todo mundo, inclusive o público no geral, cara. Se você ainda não viu, cara, se ainda torce o nariz, ouça. Principalmente para você que gosta de falar que é fã de música progressiva, mas só ouve música progressiva internacional, cara. Vá ouvir Terço, vá ouvir 14 Bis, que é muito legal, cara, muito legal mesmo. E, como eu disse, né, eles vieram ali da banda O Terço, esses mineiros acabaram sendo apadrinhados pelo Milton Nascimento, depois pelo Luiz Carlos Sá, né? E o Milton ainda chega a produzir alguns álbuns, né? E também ele ainda acaba cedendo várias das suas canções aí pro grupo, né? Desse disco veio um dos maiores clássicos da música popular brasileira, que é a... Cara, essa eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu. Qualquer rádio toca, cara, naqueles programas de flashbacks você vai ouvir. Chama-se Linda Juventude, cara. Que é uma letra que tem o poder aí de nos transportar aí, cara, diretamente para uma infância. Toda vez que eu ouço ela, parece que eu sou aquele menino de novo lá, que morava na casa dos meus pais, lá com então 8, 9 anos, né? A nossa Tata, nossa empregada na época que cuidava de mim e da minha irmã, que ouvia muita rádio AM, cara. Eu cresci ouvindo muita rádio AM, claro. Dentro desse universo tinha muita coisa de sertanejo, raiz e tudo, mas eles sempre tocavam músicas. E logo em seguida, quando começou-se a ouvir a FM, mas também muito na AM, tocava muito a Linda Juventude, cara. E não importa assim a idade que você tem, né? Não importa assim o tipo do teu saudosismo, mas isso aqui é o típico da música de saudades do que a gente não viveu. Sacou a referência? Enquanto a gente tá falando por aqui, cara, se você ouvir aqui do lado, esse barulho no fundo assim, tem uma obra aqui do lado, a janela está fechada, e o meu passarinho também tá aqui do lado cantando, né? Então pode ser que em algum momento vaze som
por mais que esteja fechado aqui no estúdio, tá? Então, desculpa por essas intempéries, mas não tem muito o que fazer. E aí, cara, chega até a ser impressionante como aqui no Brasil a gente é obrigado a conviver com algumas coisas assim que não desce pra gente, principalmente coisas mais novas, né? Não vou falar assim, me referir a um gênero específico, a um artista específico, né? Mas que a música brasileira, ultimamente assim, ela tá esquisita. Isso já vem conversando muito aí nas nossas entrevistas, nosso bate-papo que eu venho fazendo. Ela tá estranha, tá esquisita. E não é mais como era antigamente. Tenho a impressão que ela não vai assim mais ser como era antigamente, né? Desse quilate de 14 bis, Milton, enfim. Mas uma outra coisa acaba surgindo e esperamos que sim. Esse disco é um disco que ele é temporal, cara, assim, é um daqueles que imediatamente você ouve e te traz à memória muitas lembranças boas. Tenho certeza que você que já passou dos 35, dos 40, vai estar se identificando com o que eu estou falando. Se você é mais novo, ouça, porque tem algum momento que vai acabar acontecendo isso. A música tem esse poder, né? De nos transportar para algum sentimento, alguma memória, enfim. E se você aí, ao ouvir esse disco ainda não soltar aquele sorrisinho bobo no final, né, cara, ao fim de cada música, então, por favor, cara, reveja aí os seus gostos, ouça de novo, até você sentir ele de forma correta, assim, você absorver toda essa informação, toda essa energia, todo esse sentimento e todo esse amor, cara, que é transmitido por esse disco, que é tudo isso, cara, esse sentimento, isso aqui é um sentimento, exala sentimento muito puro, uma verdade muito bonita, né, cara? Essa obra aqui é um atestado de que um dia, olha bem a palavra que eu vou falar, tá? Ainda houve vida inteligente musical nesse país, tá? Então é isso, cara. Trazendo de volta as nossas brasilidades. Antes de terminar, eu fiquei muito empolgado com esse disco, com esse episódio de hoje, cara, pra falar do 14 bis, que eu acabei esquecendo de falar pra você uma coisa muito, muito importante, cara. Que é, ó, se inscrever no nosso canal. Se inscreva então no nosso canal. Deixa seu like. Faça a sua inscrição. Aqui embaixo tem um sininho, ó. Você pode ativar a notificação para não perder nada. Faça a sua inscrição, deixe seu like e comente, cara. Comente o que você acha da música brasileira atual. Se você gosta de ouvir música brasileira mais antiga, nessas como 14 bis, com essa disco maravilhoso. É um disco incrível, cara. Eu quero que você ouça esse disco. Ouça muito, quero que você ouça demais, eu quero que você aproveite, que você tenha uma imersão, tenha uma experiência ao ouvir esse disco. Depois desse vídeo, ouça esse disco, tá? Ouça esse disco, vá procurar se inteirar um pouco mais sobre a banda 14 bis, vá procurar saber um pouco mais sobre o trabalho do Flávio Venturini, cara, do 14 bis já falei, do Terço, Milton Nascimento, Clube da Esquina, olha quanta coisa, cara, como uma música é conectada com coisas, né? Faça esse favor a você mesmo. Se mesmo assim você fizer isso, ouvir uma ou duas vezes e não gostar, também pode deixar seu comentário, falar assim, olha, não é pra mim, cara, meu estilo é outro, e tudo bem, tá bom? De coração, quero agradecer a todo mundo que tá por aqui, que tá caindo de paraquedas, ou que tá acompanhando minha vida em vinil. De coração mesmo, agradeço, ó, um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!